Tendências para cortinas 2024. Como eu já falei, a gente aqui trabalha não só confeccionando cortinas, você precisa saber como sugerir as cortinas para os seus clientes. Nem todos os clientes têm arquiteto ou design de interiores e você tem que fazer também esse papel, saber sugerir uma cortina para que o ambiente fique lindo, maravilhoso, com conforto, que fique um ambiente agradável. E para isso você precisa também estudar não só a confecção da cortina, mas a questão dos ambientes. Então eu passei uns 15 dias estudando sobre as tendências 2024 para cortinas. Esse ano teve Casacó em 18 estados e 2 países. É um canal que eu sigo bastante para eu ver realmente as tendências, para eu me inspirar, para eu saber o que solicitar para o meu cliente. Eu acho isso fundamental, importantíssimo. A gente aprende a fazer uma bela cortina, mas a gente tem que saber também como sugerir para o cliente. Como já falei, às vezes o cliente não tem design, não tem arquiteto, e você vai fazer esse papel também de saber sugerir o adequado para o seu cliente. E para isso você também precisa estudar e saber as tendências. E aí foi isso que eu fiz, passei esses últimos 15 dias estudando, visitando as Casacó. Outra coisa também, quero agradecer às arquitetas que eu fui visitar uma Casacó com elas, da Ocra, Ana Paula, Luana e mais umas outras, que é maravilhoso visitar uma Casacó com o olhar do arquiteto de design de interiores, porque aí elas têm umas visões assim maravilhosas que você vai aprendendo. É uma outra escola, é uma faculdade que você acaba fazendo uma visitação com um arquiteto de design de interiores numa Casacó. Eu visitei 2 Casacó, pessoalmente aqui em Sergipe, na Bahia, e as outras Casacó que aconteceu em 18 estados, eu fiz uma visita online. Para quem não sabe, toda Casacó tem seu canal no Instagram que você pode visitar e ficar olhando o que realmente está se usando. O que eu mais vi nessas Casacó realmente foram as pregas Wave, só prega Wave. As únicas que fugia foi a prega americana, foi as únicas pregas que eu vi em todas essas Casacó que eu fiz essa visita. A prega americana, quando o ambiente é um ambiente bem clássico, e a Wave em todos os outros ambientes eu só vi prega Wave, tá, gente? Eu fiz minha colinha aqui. Agora eu tô com minha cola, com meu roteirinho, tá, gente? Que às vezes eu vou estar lendo para que vocês realmente entendam que meu assunto seja de valor para vocês, tá certo? Então, uma das coisas que eu também vi, algumas entrevistas de alguns arquitetos renomados, design de interiores renomados nacionalmente, internacionalmente até. Aí vi algumas entrevistas também que para que eu crie um conteúdo realmente de valor e traga aqui para vocês, tá? Então, o primeiro item que eu coloquei aqui foi sustentabilidade e materiais naturais. O aumento do interesse pela sustentabilidade pode levar a uma preferência por cortinas feitas de materiais naturais, como linho, algodão, que a gente acaba substituindo por telados também. Outra coisa também foi estampas e padrões ousados. Eu vi em alguma Casacó essas estampas e padrões ousados, adicionando personalidade e energia nos espaços. Outro também foi tons terrosos e neutros. Tom neutro tá aí há milhões de anos, principalmente em casas contemporâneas. O terroso, o terracota e o verde musgo, que transforma os ambientes acolhedores e relaxantes. O que a gente tem que ter cuidado na hora que a gente vai sugerir um tom para a cortina, um tom terroso ou um tom verde musgo, para a gente ter o cuidado de não estar sugerindo nenhum ambiente onde pega muito sol, a incidência do sol é muito alta. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão com 1 mês, 2 meses, a cortina da pessoa já está queimada, já está com a marca da janela ou da porta. Tem que ter cuidado. Se a gente for sugerir um tom escuro, um tom forte, a gente sempre ter o cuidado de sugerir nenhuma janela, nenhuma porta que não pegue sol nenhum de preferência, tá? Cortinas inteligentes também. Cada vez mais vai popularizar. A gente sabe que quanto mais tem, mais o preço cai também. E aí populariza mais. Aí todo mundo vai poder ter suas cortinas inteligentes, que é cortinas com controle remoto. Com a crescente integração de tecnologia em residenciais, podem se tornar mais comuns. Isso.
as cortinas que tem com controle remoto e também com a voz, né? A pessoa fala e pede para abrir a cortina e a cortina abre. Tanto você pode ter uma Alexa, como você pode também baixar um aplicativo no celular, para ser com comando de voz, você mandar a cortina abrir e a cortina se abrir. Isso aí é a tendência para 2024. Eu acredito que vai, por conta da tecnologia, cada vez mais as coisas vão ser tecnológicas. Cortina bicolor ou multicolorida. Escolha ousada e moderna para criar um visual único. Inclusive eu vi uma cortina divina, maravilhosa, em 2 cores, uma na frente da outra, a coisa mais linda. Minimalismo, eu já falei em outra live aqui. E design moderno. Cortina em linhas simples e design minimalista. O que significa isso? Podem ser preferidas em espaços contemporâneos. Espaço contemporâneo, todo mundo sabe que é um espaço moderno. A palavra certa é contemporâneo, mas é espaço moderno. Então, eu já falei algumas vezes que eu tenho visto bastante isso, que são cortinas com menos tecido. O minimalismo podem ser preferidas em espaços contemporâneos. Com linhas simples. Continua sendo aquelas ondinhas, menos tecido e fica aquela leveza. Que tá totalmente em alta, cortina em tecido com menos tecido. Aquela história de fazer 3,5, 4 vezes mais, até mesmo 3, continua, mas a tendência é diminuir um pouco o tecido, tá? Texturas ricas, veludo e jaguar. Eu tenho visto muito luxo e sofisticação, principalmente aqui na nossa região, né, que é muito quente. Em estúdio, porque ele também é muito bom a questão da voz, para abafar os ruídos. Eu tenho visto de fora também, nos estúdios. O que eu digo, quando eu digo aqui na nossa região, é que dificilmente a gente confecciona uma cortina de veludo para nossa sala, para os nossos quartos, porque já dá aquela questão de ser quente. Então aqui, como a nossa região é muito quente, dificilmente a gente utiliza esse material para nossa sala, para os nossos quartos, tá certo? Cortinas artesanais, valorização do feito à mão e da autenticidade. Pode impulsionar por cortinas artesanais, como crochê, macramê ou bordados personalizados. Eu acho que isso, gente, só valoriza mais a nossa profissão. Como cortineira, como a gente confecciona nossas cortinas. A gente acaba diferenciando das fábricas que confeccionam, que já tem o seu padrão. A barra, resolveram fazer construção aqui agora, gente. Tudo hoje acontece. Estão fazendo barulho aqui em cima. Então, como eu estava falando, essa questão valoriza mais a nossa profissão, né? Diferencia muito das fábricas de cortinas e persianas que estão fazendo cortinas também de tecido, só que eles fazem naquele padrão. Eu só faço a barra de 15, eu faço a barra de tanto. Não significa dizer que eles não fazem uma coisa diferencial, mas quando eles vão mudar alguma coisa da máquina que faz, eles cobram 50% a mais. A gente não, a gente pode fazer um detalhezinho com uma linha de crochê, um detalhezinho com uma lã na cortina, para que a cortina fique personalizada e fique bem artesanal. Isso só engrandece nossa profissão, diferencia bastante o que a gente é capaz de fazer, né? E as pessoas cada vez mais estão valorizando mais isso, essa parte artesanal que a gente é capaz de fazer, que a gente faz. Eu acho maravilhosas essas cortinas, então eu vi em algumas casa-cor também esse tipo de trabalho, né? E acho fantástico, porque isso valoriza a nossa profissão, o nosso trabalho, tá? Cortinas com elementos metálicos. O que significa cortinas com elementos metálicos? Significa aquele bastão e aquela argola. Principalmente, aqui tá falando, cortinas com elementos metálicos, como argolas, bastão, oferece um toque contemporâneo e industrial às cortinas. A gente fala o estilo industrial, todo mundo já conhece qual é o estilo industrial. Quando tem um estilo industrial, você pode colocar um bastão
tanto com calha deslizante como com argola. Se está sendo muito valorizada a argola, eu acho maravilhoso, né? Nesses ambientes industriais, você colocar uma argola, um bastão preto, com argola preta, ou até mesmo ouro envelhecido, né? Fica maravilhoso, fica muito lindo. Então, isso também é uma tendência para 2024. Ser usado a argola e o bastão para um estilo industrial, tá, gente? Cortina de painel, abre grandes áreas, proporciona uma estética moderna e limpa. Quando fala cortina em painel, não só é aquela cortina em painel de fábrica, né? São cortinas com menos tecido, que faz grandes vãos, que pode ser o painel, pode ser a romana, pode ser a rolô, mas o painel que ela é que faz em grandes vãos uma peça inteira. Essas outras cortinas para fazer grandes vãos, peça inteira, não se faz. Principalmente a rolô ainda faz maior, a romana já é menos, fábricas orientam. E o painel é o que mais cobre grande vão, que é o painel de fábrica, tá, gente? Outra coisa que eu observei bastante, gente, não sei se eu já falei aqui, que é a prega wave, que continua em alta. De todas essas casas cor, as que eu visitei pessoalmente, né, aqui em Sergipe e na Bahia, eu fui para as duas, e o que você encontra realmente é a prega wave. Aí fiz as visitas nas outras, inclusive em 2 países mais, na Bolívia, no Peru, esse ano não teve a Casa Cor em Miami, que vários anos teve a Casa Cor em Miami, eu inclusive visitei online, tá, gente? E vi, assim, que a prega wave, ela não é só aqui no Brasil, né, gente? Ela é mundial. A prega wave é mundial. A prega wave é uma prega em ondas. Então, ela tá em alta, vai continuar em alta. Não significa dizer que nos outros estados, gente, não tenha também a feira a exposição de decoração. Aqui antes não tinha Casa Cor e sempre teve uma exposição de decoração. Nos outros estados que não tem Casa Cor, também tem exposição de decoração. E quando você começa a visitar online, né, geralmente você vai encontrar decoração em todos os estados. Você tem sempre exposição de decorações, né, onde os arquitetos expõem, né, seus projetos. E você percebe que o que comanda mesmo em relação ao modelo das cortinas é tanto a prega wave, a prega em onda, que a gente sabe que são vários sistemas que compõem a prega wave. Então, ela realmente está em alta. Quando você visita todas essas casas, você só vê essa prega. A única prega que eu vi diferente da prega wave foi a prega americana. Outra coisa também, dependendo do estado que seja, Paraná, Goiânia, Aracaju, Fortaleza, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Casa Cor em Campinas. A Casa Cor em Campinas eu achei incrível, eu achei muito parecida aqui, Sergipe, achei bem parecida assim os estilos. Aqui é muito usado a cortina wave com a cortina industrial. Quando eu digo cortina industrial, eu digo romana, persiana, todos esses outros modelos de cortinas industriais, junto com a cortina de tecido. Tela solar junto com cortina de tecido. Um linho ou telado, também todas as regiões que eu tô falando, tá se usando muito telado para fazer a cortina mesmo, não só para usar como chale, tá, gente, mas a cortina inteira e fazendo composição com essas outras cortinas industriais, sempre junto, e não só no Nordeste, não só no Sul, em todos os lugares, inclusive nos países que eu tô falando para vocês também tem essa junção, que estão juntando muito. O que eu achei mais interessante é isso, porque não é assim, no Nordeste usa mais assim, no Sul usa mais assim, não. Nas Casa Cor mesmo, você percebe que é unificado. É o que está se usando muito no Sul, o que está se usando no Peru, o que está se usando na Bolívia, é a mesma coisa que está usando aqui no Nordeste, que está usando no Sul, Centro-Oeste, no Norte. Porque, como eu já falei em outras lives aqui também, a raiz, a fonte, que é a Europa, que é onde acontece a grande feira anual em Milão, vão muito para essa feira em Milão. Então, Milão é o berço
da decoração. Então todo mundo vai para lá. Hoje em dia não é, em tal lugar é assim, mas em tal lugar é assim. O que vai mudar mesmo é a textura do tecido. Em uns locais colocam um tecido mais grosso, em outros locais um tecido mais fino, por conta das regiões. Eu gostaria que vocês observassem bastante, analisassem, para que vocês tirem as inspirações e para que vocês aprendam, né, a como sugerir uma cortina, né, para que vocês não fiquem sugerindo coisas antigas para os clientes de vocês, para que vocês tenham ideias do que realmente você deve sugerir. Se o cliente não tem arquiteto, não tem design, você tem que fazer também esse papel para você não colocar uma cortina lá que não tenha nada a ver com o ambiente do cliente. Para que vocês vejam tudo isso que eu estou falando para vocês, sobre as pregas, sobre as composições da cortina em linho com prega, junto com as cortinas industriais. Quando eu falo cortinas industriais, é as cortinas de fábrica de persianas, tá, gente? Para esclarecer aqui, aí qual é a cortina industrial, né, Sulis? Eu falo cortina industrial porque vem da fábrica de persianas, que hoje fazem várias cortinas, vários modelos belíssimos, inclusive, e está se usando muito em qualquer estado, em outros países também, a junção das duas peças, a cortina em tecido com essas outras cortinas, romana, rolô, esses outros modelos todos que tem variedades do Glovisio, né? Então, por hoje é só. Começou um barulho aqui insuportável. Tem gente aqui, eu tô na minha casa, tem gente aqui fazendo construção e o barulho tá bem ruim. Tá bom, gente? Por hoje é só. Até a próxima terça-feira. Tá bom? Cheiro, um bom dia, um bom trabalho pra vocês.